E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renal, professor de História. Hoje é dia de falar sobre as Cruzadas. Estava faltando esse conteúdo aqui no canal, a gente vai encaixar aí na nossa playlist de História Geral, certo? Então você já está vendo esse vídeo, já está lá encaixado na playlist. E é um dos temas que pedem muito aqui no canal. E também é importante, inclusive, para entender o fim da Idade Média, sim, é muito importante, mas algumas coisas que a gente vê na Cruzada têm influência hoje. Se você ficar até o final do vídeo, você vai perceber das influências, o que é Cruzadas. As Cruzadas estão em evidência até hoje, inclusive tendo repercussão na atual política brasileira. Será que é muito estranho isso que eu estou falando? Não, vocês vão perceber, tá? Mas não é um vídeo de curiosidades, é um vídeo de estudos, tá? Pelo amor, hein? Mas tudo bem. Já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, deixa esse like para fortalecer aqui o canal, sempre crescendo, tem vídeo todos os dias para quem está chegando agora, tá vendo esse vídeo agora, sim, tem vídeo de segunda a sexta e sábado e domingo também, mas assim, segunda a sexta é de conteúdo específico para vestibulares, aula de filosofia, história, sociologia, tem de tudo aqui, história da arte também, tá? Então, vamos entrar na universidade no próximo ano estudando pelo Parabólica. Gente, Cruzadas. As cruzadas são expedições militares que tinham cunho cristão católico, que aconteceram principalmente entre os séculos 11 e 13, final da Idade Média. Tá? Então, expedições militares saindo de várias partes da Europa, que tinham cunho principalmente aí cristão, tá? E que, entre outras coisas, principalmente as primeiras cruzadas, objetivavam buscar a Terra Santa, a famosa Jerusalém, que naquele momento estavam nas mãos dos árabes muçulmanos, tá? Jerusalém tinha sido dominado pelos árabes muçulmanos. Então as cruzadas queriam reconquistar para o cristianismo a Terra Santa. Mas é muito raso se a gente achar que era só por uma questão religiosa. Eles diziam isso, inclusive eles não chamavam o termo cruzadas, eu vou explicar para vocês já já, mas eles diziam que era só uma questão religiosa, mas existia toda uma intensidade, toda uma motivação econômica, uma motivação de poder por trás disso, e tinha a religiosa também, lógico, que era muito grande também, certo? Naquele tempo, cruzadas são o nome que a gente dá, que a historiografia acaba apontando depois, por serem expedições católicas cristãs, certo? Onde vários grupos eles iam munidos da cruz, né? Eles iam lutando com uma justificativa religiosa. Então você tinha bandeiras com cruzes, a armadura dos soldados medievais, elas geralmente tinham cruzes, né? E também tem alguns historiadores que vão apontar que isso também se chama cruzadas porque eles tinham que cruzar a Europa até chegar no continente asiático, até chegar no antigo que a gente chama, na história a gente chama de Antigo Oriente Próximo. Até tem um livro do Ciro Flammarion Cardoso que ele fala sobre Mesopotâmia, tal, as sociedades do Antigo Oriente Próximo. O conceito ali a gente chama de Antigo Oriente Próximo, que é Ásia, tá? A gente está falando, tem muita gente que acha que ele é África, porque está perto do norte da África, mas ali é Ásia, Jerusalém, certo? Então, alguns historiadores vão apontar que também se chamam cruzadas porque eles cruzavam a Europa até o continente asiático, certo? E ali você tinha as várias ordens religiosas, você tinha os hospitalares, vocês tinham também a famosa ordem dos templários, que foram criadas inclusive depois que eles conquistaram Jerusalém para garantir a peregrinação dos fiéis a Jerusalém, né? Se vocês quiserem eu até faço um vídeo sobre as ordens especificamente, mas especificamente um que as pessoas adoram falar, que são os templários. Falar quem são de fato os templários, que todo mundo escuta falar, todo mundo vê alguma coisa, mas vamos tentar colocar uma parte científica para entender de fato quem são os templários, certo? Acho interessante. Então, as cruzadas tinham como objetivo inicial promover aí uma guerra santa, né? Eles chamavam, naquele tempo eles não chamavam de cruzadas, eles chamavam de guerra santa, expedições militares católicas e por aí vai. Ao todo, oficialmente foram 9 cruzadas ao longo aí do século XI até o século XIII. Mas isso significa que eram só essas 9? Não.
que a igreja naquele período considerou oficial. Mas existiam várias outras que eram cruzadas meio que secundárias, que também são cruzadas. A gente pode passar esse número aí de 15, 16 cruzadas. A gente vai estudar, o que vocês precisam saber são as 5 primeiras. Na verdade, oficiais são 4, porque a primeira não é oficial, mas ela é importante a gente saber, porque é a abertura das portas, né, para começar, para os católicos começarem a partir lá para Jerusalém. Certo? Então, assim, a gente estuda aqui essas 5 primeiras cruzadas, que são os que vocês precisam saber para poder fazer os vestibulares, certo? Por que a primeira cruzada não é oficial? Porque ela foi feita por monges, certo? Alguns monges católicos que não tiveram necessariamente a permissão da Igreja Católica, não tiveram necessariamente a permissão do Papa para ir lá reconquistar Jerusalém. Eram monges que acreditavam que a perda de Jerusalém era uma perda significativa para o cristianismo e através de um líder chamado de Pedro o Eremita, eles partiram. Partiram sem formar, na verdade, um grande exército, sem ter um treinamento militar apropriado e partiram até Jerusalém. Uma coisa que é muito importante para saber nas cruzadas é que no meio do caminho está a nossa última aula de História Geral que eu falei para vocês, que eu vou deixar aqui no card para vocês. Tá o quê? O Império Bizantino. Vocês lembram da cidade de Constantinopla, que eu falei para vocês que Constantinopla ela é um divisor de pontos geográficos entre a Europa e a Ásia, que está ali no Estreito de Bósforo, então que ela faz aquela relação entre Europa e Oriente? Pois é. Nessa cruzada, primeira cruzada, que é a cruzada não oficial, Pedro Eremita ele chega até os portões de Constantinopla, que era cercado, e pede ajuda a Constantinopla, que já tinha ali, que já estava vivendo ali o período de se construir uma nova religião, né, baseada no cristianismo, que era a Igreja Ortodoxa. Então você já tinha essa diferença. E aí Pedro Eremita pede apoio, já que ele não era oficial da Igreja Católica, da Igreja Ocidental de Roma, ele pede apoio aos membros de Constantinopla, mas esse apoio acaba sendo, depois de várias discussões que aconteceram, foi negado. E aí Pedro Eremita partiu novamente, então ele chegou ali em Constantinopla, no Império Bizantino, e depois ele partiu para Jerusalém, onde ele acampou nas proximidades de Jerusalém junto com os outros monges. E por não ter esse preparo, não ter um apoio da sua própria igreja de Roma e não ter apoio também da igreja ortodoxa, do crescimento da igreja ortodoxa do Império Bizantino, na verdade, Pedro, o Eremita, eles acabaram sendo atacados, né, por muçulmanos ali nas proximidades de seus acampamentos, e todos morreram. Então essa cruzada não é oficial, porque Pedro Eremita não teve o apoio fundamental da sua própria igreja. E por conta de ter vivido, ter tido que acampar ali fora dos portões de Constantinopla, essa cruzada, que é não oficial, ela é a primeira, ela é chamada de Cruzada dos Mendigos, porque eles dormiram fora de cidades, fora de casas, eles dormiram por conta própria mesmo e foram atacados. Mesmo não sendo oficial, a cruzada aí dos mendigos de Pedro Eremita foi importante porque despertou o interesse da Igreja Católica de Roma de fato, agora fazer uma expedição oficial para conquistar Jerusalém, que estava nas mãos dos árabes muçulmanos. Sim, a segunda cruzada aqui que a gente vai falar, mas na verdade essa é a primeira oficial, então a gente chama essa de primeira cruzada oficial, que a outra era extraoficial, é a chamada Cruzada dos Nobres, porque vários nobres da Europa se propuseram à igreja cristã romana de organizarem as suas tropas, os seus exércitos. Vários senhores feudais e reinos se organizaram, lembrando que os cavaleiros medievais eles eram ligados à nobreza feudal, e eles se organizaram para poder ir lá conquistar Jerusalém. Essa cruzada é chamada de Cruzada dos Nobres, por conta dessa grande participação dos nobres. E o que eles queriam de fato? Só o contexto religioso? Não. Os nobres estavam em busca de mais poder. Se eu tenho um reino aqui na Europa, se eu conquisto Jerusalém, eu posso montar feudos, abrir feudos, aumenta o meu poder. E
Como justificativa também, né, a igreja, para poder ter o apoio desses nobres, oferecia a eles a salvação. Então esses nobres, os nobres que forem para as cruzadas, além de aumentar o seu poder, também poderiam conseguir uma salvação divina, né? E eles colocavam sim vários de seus servos, de seus camponeses para irem para cruzadas, para servir eles lá também, oferecendo a salvação caso eles fossem, certo? Essa cruzada ocorreu no mesmo ano da cruzada aí do Pedro Eremita, né? Aconteceu no mesmo ano da cruzada dos mendigos, mas agora ela é oficial, em 1096. E eles chegaram até os portões, agora oficialmente, de Constantinopla e fizeram uma parceria com o Império Bizantino. Sim, essa primeira cruzada oficial é uma parceria entre a Igreja Cristã Romana e o Império Bizantino. E eles ofereceram ao Império Bizantino que se eles vencessem essa cruzada, conquistassem Jerusalém das mãos dos árabes, eles iam distribuir terras para o Império Bizantino, que o Império Bizantino havia perdido terras para os árabes quando o islamismo cresceu, certo? Com a expansão da fé islâmica. E aí você tem essa junção. Resultado dessa cruzada, eles conseguem reconquistar em 1096, Jerusalém das mãos dos árabes. Então, Jerusalém passa agora a estar sob domínio cristão. Cristão romano, porque eles enganaram os bizantinos aí. Os bizantinos não reconquistaram as suas terras. Os cristãos romanos, através de seus nobres, de seus exércitos de nobres, acabaram enganando os próprios bizantinos. Bati no microfone, deve ter dado um barulhão. E eles ficaram com a posse de Jerusalém e o entorno de Jerusalém. Só que não ficou barato. No ano de 1147, algumas décadas depois aí dessa primeira cruzada, nós temos a segunda cruzada oficial, que é uma cruzada de defesa. Os muçulmanos estão tentando reconquistar Jerusalém agora para os árabes muçulmanos. Então, a Europa passa a enviar, né, soldados, guerreiros para poder controlar, para poder manter Jerusalém nas mãos dos cristãos. Nessa cruzada, os muçulmanos acabam reconquistando Jerusalém, entregando para um grande sultão, que é o Saladino. O Saladino acaba reconquistando Jerusalém para os muçulmanos em 1147. E essa é interessante porque essa cruzada é aquela história daquele filme de 2004, 2005, alguma coisa, que é Cruzadas, né? É a segunda cruzada oficial, que é quando os cristãos tentam assegurar o controle de Jerusalém. Então você tem lá o Saladino, esse filme é feito com Orlando Bloom. É um filme que não é um dos filmes que eu mais gosto, né? Não é um filme, para mim, assim, é um filme muito parado em alguns aspectos. Eu acho que, não sei, tem problemas de roteiro, mas aqui não é uma aula, não é um vídeo sobre aula, né? Um vídeo sobre análises críticas de cinema, apesar de eu gostar muito de cinema, certo? Então, na segunda cruzada, os cristãos perdem Jerusalém em 1147. Mas para os cristãos católicos aí, os cristãos romanos, teve só derrota essa cruzada? Não. O infante Dom Afonso Henriques, ele foi muito importante essa cruzada, porque nessa cruzada ele reconquista Lisboa, ele reconquista um pedaço da Península Ibérica, que também tinha sido dominada pelos árabes. Então eles perderam Jerusalém, mas eles reconquistaram, olha só, a gente está indo para o outro lado geograficamente, onde os árabes estavam expandindo. Eles conseguem derrotar, aí uma primeira derrota, derrotar os árabes na Península Ibérica. Então não perdeu Jerusalém, mas conseguiu expulsar árabes da Península Ibérica através do infante Dom Afonso Henriques, certo? A terceira cruzada de 1189 é uma cruzada que pode ser relembrada hoje, inclusive na política mundial, na política brasileira, vocês vão entender por quê. Essa cruzada é muito importante, é das mais importantes, que é a chamada de Cruzada dos Reis. Simples, reis europeus tentaram agora fazer uma ofensiva aos muçulmanos, a Saladino, para tentar agora reconquistar Jerusalém. E não são só nobres, estamos falando de poderosos reis, de grandes reinos europeus. A gente vai destacar aqui 3 que foram para essas cruzadas. Filipe Augusto, da França. Frederico Barba Ruiva, do Sacro Império Romano Germânico. Vou deixar um vídeo aqui no card para você sobre o que é o Sacro Império Romano Germânico. Eu fiz recentemente, ficou muito bacana. E, por fim, o grande Ricardo, Coração de Leão
rei da Inglaterra. É chique falar nesse período rei de Inglaterra ou rei de França. Enfim, eles foram tentar reconquistar Jerusalém. Os interesses são desde a salvação, aumentar poder, aumentar terras, mas eles foram sofrendo várias derrotas no caminho. Os muçulmanos estavam muito bem armados e organizados. E eles, até chegar em Jerusalém, eles foram conquistando cidades por cidades que estavam nas mãos dos muçulmanos. Então, uma linha costeira até chegar a Jerusalém, como cidades como Chipre, Acre, Afa, foram conquistando cidade por cidade. E no final acabou sobrando, os outros reis morreram, sobrou apenas o Ricardo, Coração de Leão da Inglaterra, que ele vai receber esse apelido, Coração de Leão, por conta de um evento de que quando ele vê conquistando várias cidades antes de chegar em Jerusalém, Ricardo Coração de Leão, ele olha para todos aqueles reféns que ele tinha feito ao longo dessa trajetória até chegar em Jerusalém, e ele manda matar todos os reféns, entendendo que ia ser um custo alto para o seu reino, um custo alto para o seu exército. E ele manda matar milhares, sem contar que durante as guerras vários inocentes foram mortos. E aí ele acaba recebendo o título de Ricardo Coração de Leão. Ele chega nas portas de Jerusalém e parte para a guerra, para reconquistar, tentando derrubar os muros de Jerusalém. Só que ele não consegue. A terceira cruzada, apesar de uma conquista de várias cidades no entorno, a conquista de Jerusalém não foi possível. E ele acabou fazendo, no final, um acordo com o sultão Saladino, que já estava ali no seu final de vida, e os seus descendentes, na verdade, que já estavam também tomando as rédeas da situação de Jerusalém. Ricardo Coração de Leão, ele demonstra força ao conquistar várias cidades em volta, mas ele chega esgotado em Jerusalém. E Ricardo Coração de Leão não consegue, mas os árabes muçulmanos percebem que há uma força muito grande no reino de Inglaterra para poder reconquistar Jerusalém, mesmo que eles não consigam. Então é feito um acordo nessa cruzada, que é muito importante para trazer para hoje, de que Jerusalém ficaria sob posse dos muçulmanos, mas em determinadas épocas do ano ela abriria as portas para a peregrinação dos católicos, para irem lá na cripta de Cristo, aquela coisa toda. Lembrando que Jerusalém então acaba sendo um alvo, né, de várias religiões, por ser considerada uma cidade importante e sagrada para as três grandes religiões monoteístas, tanto o judaísmo, quanto o islamismo, quanto o cristianismo. Então os cristãos, eles não reconquistam, mas eles passam a ter acesso a determinadas épocas do ano à cripta de Cristo, uma peregrinação. E muitas das ordens, né, das ordens religiosas que eu falei para vocês, elas existiam para poder fazer esse trajeto de peregrinação dos católicos, dos cristãos, até a cripta, né, de Cristo, para proteger contra eventuais ataques dos muçulmanos dentro mesmo de Jerusalém, porque ainda assim a hostilidade era muito grande de ambas as partes, não só de uma, tá? Vamos levar isso bem em consideração. E por que isso tem a ver com a nossa política atual? Porque, independente de qualquer coisa, hoje se discute muito, por exemplo, já estava se discutindo há alguns dias atrás, a possibilidade de se levar a embaixada brasileira a Jerusalém, em Israel, sair de Tel Aviv, né, que é a capital de Israel, que a capital de Israel não é Jerusalém, é Tel Aviv, e levar para Jerusalém a embaixada brasileira, assim como os Estados Unidos fez. Por que isso é uma afronta, inclusive, a uma política internacional, levar a embaixada para Jerusalém? Porque Jerusalém é considerada uma cidade internacional em relação às religiões. Por isso que ela não é a capital de Israel. Não é só por esse motivo, mas esse motivo é muito importante. Porque ela é importante por acordos que foram feitos através dos anos. Viu essa cruzada que a gente está falando, que é a terceira cruzada, onde ela acaba tendo a responsabilidade de agregar várias religiões, entenderam? Então, por exemplo, quando um governo ele reconhece, acha que Jerusalém deve ser a capital de Israel, que é um estado judeu, certo? Você está desrespeitando as outras religiões ou as outras crenças. Por isso, tá? Jerusalém não deve ser uma capital política, porque Jerusalém agrega várias religiões.
as três religiões, principalmente as monoteístas, certo? Então por isso que dá um bafafá, falam-se bastante hoje de levar a embaixada brasileira para Jerusalém, mas seria de fato um desrespeito com a história, tá? Um desrespeito com essa abertura que Jerusalém teve, se ela se transforma depois, possivelmente levando a embaixada, a ideia é se transformar possivelmente depois numa capital do Estado judeu. E não é isso que a história tentou mostrar, por isso que é importante saber disso, tá? E, enfim, a última cruzada que a gente está falando, que é a quarta cruzada, é a quinta que a gente fala hoje, mas é a quarta oficial, que é a cruzada comercial. Opa, não estamos mais falando necessariamente de Guerra Santa. De 1202 a 1204 foi feita a cruzada comercial. Ela é muito importante para entender os segmentos das próximas aulas, inclusive de história do Brasil também, tá? Olha só como é que uma coisa puxa. História você tem que ligar, tá? Fatos isolados não existem. Foi apoiada, sim, pela Igreja, pelo Papa Inocêncio III. A motivação não é mais a reconquista de Jerusalém, porque foi feito o acordo na cruzada anterior, perceberam? Essa cruzada não é uma cruzada para atacar Jerusalém, mas é uma cruzada para fiéis, aí, apoiado pelo Papa Inocêncio III, fiéis cristãos e comerciantes atacarem Constantinopla, a capital do Império Bizantino, que tinha ali como principal religião o cristianismo ortodoxo, a Igreja Ortodoxa. Então, estes fiéis vão tentar atacar. Objetivo, são principalmente comerciantes que estão enriquecendo bastante ali da Península Itálica, comerciantes que estão ali numa posição estratégica no Mar Mediterrâneo, principalmente a cidade de Veneza. Eles querem atacar, invadir Constantinopla, enfraquecer Constantinopla e tirar o domínio de Constantinopla do Mar Mediterrâneo para cidades-estado italianas elas dominarem economicamente o Mar Mediterrâneo. É lógico que a Igreja estaria por trás disso, porque com o apoio da Igreja para que as cidades-estado italianas dominassem o Mar Mediterrâneo, elas acabariam pagando impostos para a cidade, enfraqueceria a Igreja Ortodoxa, né, na concepção dos católicos romanos, e além de que pagariam impostos com dinheiro desse comércio, e pagariam impostos para a Igreja, o famoso dízimo, né? Então é uma cruzada que tem por objetivo comercial, e eles conseguem, eles saqueiam. Lá na frente, depois, séculos depois, o Constantinopla vai cair em 1453. A gente tem, como eu falei para vocês, a aula sobre o Império Bizantino, eu falo sobre isso, inclusive. Ela cai depois pelos muçulmanos, mas ela já estava bem enfraquecida por conta dessa quarta cruzada. E aí o Mar Mediterrâneo passa a ter um controle comercial das cidades-estado italianas. Itália não era um país, não era um estado nacional, mas você tinha várias cidades independentes que dominavam todo aquele comércio. Vamos fazer a ligação, que é a coisa extremamente importante. Por que o Renascimento, que a gente chama de Renascimento italiano, é o mais famoso, o mais forte, o mais famoso? Porque como as cidades italianas, as cidades-estado italianas, elas dominavam o Mar Mediterrâneo, as cidades eram sempre visitadas por mercadores, por diversas culturas. E aí, quando você tem esse acúmulo de coisas, você acaba enriquecendo, nossa, quase que eu não consigo falar isso aqui, culturalmente. Então, conhecer, aprofundar, entenderam o que está acontecendo? Viver. Você tem notícias do mundo africano, você tem notícias do mundo asiático, tudo ali e na Itália. Chega ali primeiro, porque as cidades italianas estão dominando o comércio no Mar Mediterrâneo, então é um lugar de vários mercadores. E ali você tem o aprofundamento do conhecimento. Não que em outros lugares não tenham, mas ali é muito maior, pelo menos nesse momento. E outra coisa importante, amanhã, por exemplo, que é a aula de História do Brasil, a gente vai fazer uma aula que é Brasil, mas a gente vai fazer uma aula sobre a expansão marítima comercial. Vocês nunca pararam para pensar por que Portugal buscava uma nova rota para as Índias que não fosse pelo Mar Mediterrâneo? Porque o Mar Mediterrâneo já teve sob domínio dos muçulmanos, já esteve sob domínio de Constantinopla, e naquele momento da expansão marítima, lá no século XV, estava sob domínio das cidades-estado italianas. Então Portugal e Espanha precisavam de rotas alternativas. O resultado disso, falando de maneira até grossa, é a conquista do Brasil, a conquista da América. Entenderam? Uma coisa puxa a outra. Pra vocês verem que as cruzadas são muito importantes para entender
todo o processo que vai vindo aí pra frente, certo? Gente, espero que vocês tenham entendido, espero mesmo de coração que vocês tenham gostado, adoro cruzadas. Se vocês quiserem que eu fale mais ainda, aprofunde mais sobre, por exemplo, as ordens religiosas, tenho certeza que vai ter gente que vai falar, fala aí dos templários. Aí a gente faz, tá? Tem que ler bastante para isso, buscar aí uma bibliografia que eu não vejo há muito tempo, mas eu faço, tá? Com mais calma, mais fácil, certo? Vou ficando por aqui. Foi um enorme prazer estar aqui com vocês nessa segunda-feira, gente, aula de História Geral. Meu coração bate mais forte. Grande beijo, fui!